Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu tô aqui mais uma vez para falar de Shingeki no Kyojin e responder vocês. Aquelas perguntas que estão guardadas no fundo do seu coração, que você quer uma resposta desesperadamente. E vocês me mandaram várias perguntas pelo Instagram. Se você não mandou é porque você não me segue lá, nem no Twitter. Eu sou Gabi Xavier em todas as redes sociais, então vai me seguir, participa disso. De vez em quando eu dou lá uns passes muito incríveis para você assistir animes também. Então me segue no Instagram, participa desses vídeos, aparece aqui, deixa o seu like porque já me ajuda muito mesmo. Se inscreve para não perder nenhum dos vídeos que estão saindo pelo menos toda terça, quinta e sábado à noite. E cuidado, porque esse vídeo tem spoiler. Peguei perguntas sobre coisas do capítulo 120 do mangá de Shingeki no Kyojin. Você tem medo de spoiler? Cuidado, agora vamos começar com todos eles. Já. Flávia Coutre, Gabi, você acredita na possibilidade do Eren ser o pai do filho da Historia? E eu já junto com uma pergunta que foi muito feita, que é referente à última imagem, ou que foi divulgado como a última imagem do mangá de Shingeki no Kyojin, que é um homem de cabelo um pouquinho mais comprido segurando um neném. E muitas pessoas querem saber justamente se aquele é o Eren com o filho dele, que seria para muitos o filho da Historia que tá grávida. E eu já disse muitas vezes, eu comentei no podcast exclusivo que sai para membros, que eu acredito que seria muito ruim para mim o Eren ter um filho com a Historia, apesar do pouco desenvolvimento ali que aconteceu, sim, aproximação entre os dois. Eu acho que eles têm semelhança no sofrimento muito mais do que uma semelhança ou proximidade no amor. E eu não gostaria que o filho da Historia fosse mais um Jaegerzinho vindo pro mundo, até porque eu não acho que o Eren tem um futuro ou um papel como pai nessa história toda, nessa trama toda. Mas pode acontecer. Eu não acredito, não gostaria, talvez eu mais não gostaria do que não acredito. Eu acharia melhor pra história que o filho, né, que pra Historia e pra trama, que o filho dela fosse realmente de outro cara, desconhecido. Aquele sofrimento todo que ela tá passando, inclusive, ficaria mais coerente com tudo que a gente está acompanhando, se fosse assim, de outro cara qualquer. E eu acredito que essa última imagem, já fazendo aqui um link para outras perguntas que surgiram, pode ser sim, por exemplo, o próprio Grisha com o Eren bebê, até porque o áudio que foi divulgado do último capítulo que eu falei aqui no canal, ele faz referência para mim a vários momentos de conflito, guerra e caos, não só do momento de caos final que a gente provavelmente ainda verá. Portanto, seria ainda coerente que a gente terminasse com uma imagem, por exemplo, do início da vida e do ciclo de Eren Yeager, que é a chave de tudo que a gente está vendo agora, inclusive a chave start de muito conflito. Mas isso é o que eu acredito, mesclado com o que eu desejaria, tá? A gente precisa ter mais material para responder essa pergunta com mais certeza. Mas, por outro lado, seria bem coerente com o Eren, que só faz coisa que eu não tô concordando, né? Essa seria só mais uma coisa que eu não ia achar legal. Só mais uma. Eduardo Vilaça, você acha que a viagem no tempo é real? Como pode ser utilizada se for real? Eu fiz um vídeo também só falando sobre isso, utilizando teorias e imagens que as pessoas foram criando e pesquisando para justificar uma viagem corporal, né, no tempo. E eu não acredito em viagem no tempo no sentido de corpos fisicamente viajando, indo do futuro para o passado e etc, vice-versa. Mas a história já comprovou que pensamentos, memórias, através da coordenada especialmente, podem viajar. Sim, não teve ali um momento em que essa memória do passado, do presente, afetou de forma determinante a vida de alguém ali que estava sendo investigado, vamos falar assim, mas já teve um contato, mínimas interferências, como no capítulo 120, que o Grisha do passado consegue ver ali um reflexo do Zeke no futuro. Porque o Zeke estava ali também, de alguma forma abstrata, em memória, observando o pai dele. Ele não estava presencialmente, ele não estava fisicamente, corporeamente, não tinha carne do Zeke ali, beleza? Esse tipo de viagem não está acontecendo, não tem qualquer justificativa para que aconteça até este momento, portanto, não faz sentido qualquer teoria de que o Eren Kruger era o Eren que viajou para o passado, corporeamente, envelheceu e passou para o seu pai. Não dá. Até esse momento não dá. Já adiantando aqui a resposta também. Emerson Lima, Santos e muitas pessoas querem saber o que vai acontecer com a Anne. Será que ela vai ficar no cristal para sempre? Eu acredito que a maldição dos 13 anos sendo real não faz nenhuma diferença ela tá dentro do cristal ou não. Ela morreria e pronto. Será que ela morreria ficando cristalizada eternamente? Talvez aquele material realmente não pereça e ela morra, perca o poder do titã dela, passe para outro bebê eldiano e ela fique ali cristalizada e morta eternamente. Pode ser, mas seria extremamente anticlimático porque o Isayama
tá guardando isso há muito tempo, ele abandonou a Anne e de repente ele recupera ela um pouquinho ali porque o Armin tá desabafando com ela. Ele mostrou pra gente que aquele cristal pode ser quebrado através da cena lá que a gente viu o Eren usando o dente, justamente do mandíbula lá do Galliard na época, para quebrar o cristal da martelo de guerra, que era igual ao da Anne, e o Eren pensando nisso na hora. Então, para que ele mostraria a solução de como quebrar o cristal se ele não ia utilizar? Lembrando que o mandíbula, com esta capacidade agora, está com o Falco. Será que o Falco não pode agora fazer isso por vontade própria ou porque alguém vai o solicitar? Talvez, de repente, isso agora pode acontecer, quem sabe ela saia. Não sei o que ela vai querer a partir disso, mas eu acho que a Anne ainda vai ter um uso um pouquinho que seja no final da sua vida, pelo menos é o que a gente espera. Art Smiths perguntou: Gabi, fiquei com uma dúvida no último capítulo do mangá. Acho que você tinha falado uma vez que o Eren é quem controla a coordenada e o Zeke apenas a ativa. Então, como o Zeke tem tanto controle da coordenada dentro da dimensão dos caminhos? É o que foi dito pra gente desde o início, de fato, Mitch, eu não sei como eu posso te chamar. Da mesma forma que aconteceu num instante, inconscientemente, sem controle total, naquele momento que o Eren conseguiu mandar alguns titãs contra o titã irracional da Dina Fritz na segunda temporada, sempre foi dito, inclusive recentemente, que ele, Eren, portador da coordenada, seria aquele capaz de controlá-la a partir da sua ativação, que se daria pelo contato com alguém de sangue real, com um titã irracional ou não. No caso do Zeke é um titã racional. O que a gente não sabia se a ativação poderia acontecer com o Zeke em forma humana, mas tendo um titã, ou ele precisaria estar como titã na hora. Bem, parece que apenas a forma humana era suficiente, já que o Zeke tinha um titã dentro de si, e quando ele ativou, realmente o que a gente viu foi o seguinte: aquela estrutura ali abstrata da coordenada mantinha o Zeke Yeager preso, acorrentado. E o Eren era o único que caminhava livremente. Só que como o Eren foi parar lá dentro? Uma cabeça, sei lá, a gente não viu, mas deteriorado. E ele precisou de um longo tempo, que lá realmente foi o equivalente a anos, embora no tempo real fosse um instante, pelo que a gente viu, para se recuperar, para ficar bem, para estar consciente. Nesse meio tempo, o que nos foi dito, ou pelo menos o que o Zeke falou, é que ele teve tempo ali de sobra para aprender a se livrar das correntes e tomar o controle da coordenada. Como ele disse, ele foi o primeiro de sangue real que chegou ali com as correntes, com tempo suficiente enquanto o Eren se recuperava para aprender a lidar com aquele obstáculo. Por isso, provavelmente, que ele inverteu esse sentido. É claro que também não sabemos, a premissa nunca foi utilizada antes, se o Eren chegando ali solto, livre, recuperado, se ele conseguiria ordenar alguma coisa para Ymir Fritz, né? Simbolicamente ativar a coordenada dessa maneira. Porque quando ele controlou a coordenada lá encostando na titã da Dina, ele não controlou ela plenamente. Foi um controle inconsciente, rápido e num espaço ali territorial bem limitado. Talvez o controle dele de qualquer maneira da coordenada, mesmo que o Zeke não conseguisse se libertar, fosse sempre muito mais limitado que o comum, mas isso é especulação. O que a gente tem é de fato a explicação do porquê o Zeke conseguiu tomar o controle. Foi por causa desse gap, desse delay que tivemos ali entre eles chegarem para usar a coordenada e o Eren poder precisar se recuperar. Felipe Barroso 99 perguntou: você acha que tudo que o Eren falou para Mikasa e pro Armin foi real ou foi só fingimento para dar continuidade ao seu plano? Felipe, eu acredito até que ele pode ter em algum momento pensado em afastar os seus amigos para que ele continuasse sem nenhuma interferência com o seu plano. Não necessariamente porque ele queria poupar os dois, talvez simplesmente porque ele sabia que os dois o impediriam de fazer o que ele acha que precisa fazer e ele não queria interferência mesmo, de fato. Dito isso, eu acho que o Eren acreditava sim no que ele estava falando, só que ele utilizou aquilo propositalmente para atacar os dois, para que eles se afastassem ao máximo, mas não acredito que ele estava fingindo alguma raiva, fingindo ser frio necessariamente. O Eren está mudado. Tanto é que a reação dele quando o Armin o chamou ali de escravo, que ele mesmo não tinha liberdade, foi agressiva de verdade. Ele bateu no amigo porque ele se descontrolou e porque aquele insulto para ele era muito grave, o que mostra sim que ele está obcecado por uma coisa e ele não aceita que o contradigam, muito menos dizendo que ele é um escravo do que ele está fazendo. Rodrigo.Nogueira 2204: Gabi, qual foi a pior morte de Shingeki para você? Qual é que te deixou mais triste?
Erwin. Eu acho que o Erwin, porque além de tudo produziu muitos efeitos, uma mudança muito grande para a tropa de exploração, para a organização dentro das muralhas, e provavelmente ele em vida teria mudado o rumo das coisas de forma bem drástica. Então ele foi a que mais me marcou. O John Wayne perguntou se tem algum personagem que eu não goste. Flock. Certamente hoje o Flock, e é muito interessante que o Flock seja, segundo o Isayama, a representação do leitor. Eu detesto a representação do leitor dentro de Shingeki no Kyojin, sério. Detesto o Flock. Underline Blinhares, underline JL, perguntou se eu acho que o Zeke vai ceder ao plano do Eren depois de visitar as memórias e se eu acharia coerente com a trajetória do Zeke se isso acontecesse. Muitas pessoas também perguntaram se eu acredito que o Zeke vai se dar conta finalmente de que o Eren é um Grisha muito maximizado, o Grisha que não teve a perda da mulher, da família, uma derrota que o freou, que fez se arrepender, né? Não, o Eren tá só escalando, avançando e piorando. Sim, para começar, acho que o Zeke vai perceber isso. Agora, se isso vai o fazer mudar os seus planos, eu não acredito que ele vá concordar com o Eren. Quer dizer, que ele vai ver como o pai dele era bom e por isso ele vai achar que o plano do Eren de matar todo mundo é isso aí, genial, vamos lá, vamos dar a mão e seguir juntos. Não, uma coisa não influencia na outra. Uma causa não gerará necessariamente essa consequência. Mas pode ser que o Zeke abra mão do seu plano, se sinta perdido, não saiba o que fazer e isso seja o suficiente, por exemplo, para ele perder o controle da coordenada ou pro Eren achar uma forma ali de contornar esse controle do Zeke, talvez esse momento em que ele cambaleie, em que ele hesite em agir, possa dar uma força ou uma chance para o Eren, que ele vai estar esperando certamente muito ansioso. O Zeke mudar a cabeça e, de repente, ele decidir seguir um plano que ele não concordava inicialmente, acho difícil. Mais fácil ele se sentir perdido, sem chão, sem algo em que se segurar. Quer dizer, nem tanto, né? Porque o pai dele, de fato, foi um bosta para ele. Ele só não era um bosta dentro das muralhas, né? Então, tem isso também. Nada muda o que o Grisha fez para o pequeno Zeke. Só muda o fato de que o irmão dele é terrível. Talvez ele possa ficar com mais raiva do Eren do que antes. Quem sabe? John Underline C. Tavares perguntou se eu acredito que eles podem reviver o Levi, caso ele tenha morrido. E a segunda pergunta é se eu acredito que, no caso do Eren e o Zeke concordarem em algum plano que o Eren tenha, se eles vão usar o estrondo e por qual motivo, né? E primeiro eu acredito que não. Levi morreu? Se ele estiver morto, o que eu acho que inevitavelmente deve acontecer, é o mais coerente de acontecer, tá morto, assim está, não há forma de trazer os mortos de volta à vida em Shingeki no Kyojin, a não ser aquelas coisas esquisitas, tipo o que aconteceu com o Zeke, que tinha um titã e a Ymir foi lá e o reconstruiu, aparentemente o trazendo de volta ali da morte, se é que ele morreu ou quase morreu, mas o importante aqui é que o Levi não é sobrenatural, não tem poder de titã, ele tem só uma força e habilidade de lutas incríveis, se recupera um pouco mais rápido, tem uma estamina melhor do que um humano comum, mas ainda é humano. Morreu, tá morto, acabou. E a questão aqui do Eren e Zeke, eu não acho que eles vão 100% concordar, espero que isso não aconteça. E o Eren não precisa de motivo para usar o estrondo e liberar os colossais, ele simplesmente quer destruir o mundo todo. O Zeke, pra mim, só concordaria com isso se ele estivesse tão desiludido que ele pensasse, meu Deus, minha vida foi uma mentira, mata todo mundo que pra mim tanto faz. Só se for o caso. Agora o Eren quer matar geral mesmo, não tem muito uma razão lógica pra isso até o momento, não. E Yushi falou que ficou sabendo por uns posts gringos que aparentemente o Isayama mudou novamente seu pensamento sobre como terminará a história do mangá. E aí ele lembra que eu já disse que me sinto insegura sobre inconstâncias contínuas dele, então qual a minha opinião sobre isso? O que eu interpreto hoje disso tudo do Isayama? A gente até comenta isso, eu e a Nath, no podcast exclusivo dos apoiadores, eu vou trazer pra vocês essa parte. Acontece que o Isayama, ele de fato sempre fez declarações ali um pouco inconstantes, não só em relação ao final, que ele dizia que antes pensava em algo muito mais drástico e depois mudou pra aparentemente algo mais parecido com Guardiões da Galáxia, mas também em entrevistas com ele e seu editor, de vez em quando ele soltava uma informação dizendo, vou falar disso no mangá, e o editor falava, calma aí que você nem falou isso pra mim, não tenho certeza se isso vai acontecer. Então dava a entender que ele ficava devaneando muito, pensando muitas coisas e nem sempre necessariamente trazendo pro papel.
e me trazia insegurança sim se ele ia fechar as pontas decentemente, resolver os conflitos que ele mesmo criou em tempo hábil e de forma coerente com o que ele havia criado antes. Mas o que aconteceu de lá pra cá? Primeiro que o Isayama tem provado cada vez mais que ele fecha sim diversas pontas ou que ele está pensando, construindo as coisas com vários foreshadows, com várias pistas anteriores que a gente só enxerga quando a revelação começa a apontar mais pra fora do buraco. Quando a gente começa a ver as coisas aparecendo com clareza, de repente a gente percebe que a construção era feita ao longo do caminho sim. Então ele já pensava, me dá cada vez mais a ideia de que a história é consistente, de que podemos chegar num final com coerência. Agora, o que parece ter mudado sim, não sei se é a isso que os posts que você viu se referem, é o fato de que ele mudou a ideia de que não seria mais total caos. De acordo com o que a gente viu até no último áudio que foi revelado nessa exposição que está acontecendo no Japão, o final vai ser caótico sim. Mesmo que o áudio seja um compilado de situações caóticas para a gente chegar no fim total, eu acho que ainda haverá um ponto máximo, uma situação mais ali caótica, mais aterrorizante talvez, com os colossais sendo liberados das muralhas e coisas terríveis acontecendo por causa disso. E então, talvez, pelas declarações atuais do Isayama, ele tenha voltado com a ideia parecida com o Nevoeiro. E faz sentido de acordo com as inspirações, outras inspirações, que ele vem citando ao longo do tempo e parece ter se mantido bem estável em relação a todas essas suas influências citadas em guidebooks, entrevistas e tal. Não tenho como me alongar muito mais aqui, mas hoje eu me sinto mais segura em relação às escolhas do Isayama, sim. É claro que eu continuo sempre desconfiando, sempre com incertezas, não boto a mão no fogo por ninguém, na verdade, nem pelo Miura de Berserk, mas muito mais esperançosa. Eu não acho que ele tá mudando agora, por exemplo, fatos da narrativa. Ele tá mudando no máximo o clima, o tom da história. A Miss Sunday perguntou, Gabi, qual fim você imagina para sua Chará na história? A Gabi, para mim, já teve uso muito eficaz na história desde que ela chegou. Ela já chega sendo super importante e fundamental na última batalha que a gente acompanha na Guerra de Marley. Depois, ela é muito importante também para diálogos com o Reiner confuso lá em Marley também, em Libério. Depois, ela, claro, é ali a principal causadora da morte da Sasha, quem implicou em diversas consequências na história até hoje, inclusive. Ela teve uma jornada importante ali com o Falco dentro de Parades e, por fim, quando ela parecia ter mais empatia pelas pessoas naquela ilha, ela acaba atirando contra o Eren e volta aquele ódio pra ela. Então, pra mim, ela já teve função narrativa suficiente que justifique a sua existência na história. Já tô super satisfeita, ela podia morrer amanhã, inclusive, que ela já se justificou e já fez bastante coisa. Mas, se ela ainda for utilizada, a dinâmica entre ela e Falco é importante, sendo que o Falco ainda está vivo, então ela pode ter um papel fundamental com um amigo que agora é um titã, importante inclusive, e ela também tem ali voz ativa, talvez, com o pessoal de Marley, quem sobreviver, porque a guerra tá ali matando todo mundo na ilha de Parades, em Shiganshina, e ela pode trazer informações importantes. Taticamente, em guerra, ela é esperta, sim, mas não vejo como ela possa brilhar tão mais do que já brilhou, no sentido de que, gostando dela ou não, ela teve ali foco em 2 tiros extremamente certeiros há pouco tempo. Então, não sei, talvez a Gabi já tenha sido utilizada bastante, não tenha mais tanto uso. E por fim, uma pergunta que muita gente se faz, que é Lai_XX, quem ganhou aquela luta Mikasa versus Annie? E durante muito tempo eu também não soube, até que a Nath do Titancast me mandou a entrevista em que Isayama responde justamente essa questão. E quem ganhou a luta foi ninguém. É sério. A luta foi interrompida. Da mesma forma que a gente não viu o final não aconteceu. Interromperam a luta antes que tivéssemos uma vencedora. Nunca saberemos quem ganharia uma batalha entre Mikasa e Annie, a não ser que a Annie de fato saia do cristal e essa batalha aconteça de verdade anos depois. Mas aí a Mikasa vai estar muito mais evoluída, ela conseguiu equipar aí as skills dela de forma muito eficiente enquanto a Annie estava congelada. É um pouquinho injusto, né? Aquela luta não teve vencedora. Muitas pessoas mandaram perguntas sobre o final de Shingeki. Se alguém tiver curiosidade, realmente eu indico aí o podcast. São R$8 apenas para quem quiser apoiar o canal aqui pelo Seja Membro. Também tem a opção no Padrim, padrim.com.br/Gabi Xavier. E ali tem 1 hora de discussão só sobre o que eu acho do final, expectativas, indícios, declarações, inspirações do Isayama. Tá bem interessante. E é um podcast que vai sair mensalmente sobre assuntos diversos para apoiadores exclusivamente, porque é um conteúdo que eu só consigo fazer por causa desse apoio adicional de
de pessoas ao canal aqui, então quem se interessar, clica no botão Seja Membro ou vai lá direto no Padrim. Obrigada a todo mundo que mandou perguntas no Instagram, me segue lá para você acompanhar conteúdos extras como esse e aparecer nos vídeos também. Deixa o like se você não deixou até agora, é muito importante para mim, ajuda pra caramba o canal, que como sempre tá naquela instabilidade, a gente vai tentando levar sem fazer muito alarde para vocês, mas ajuda aí, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, acompanha o vídeo, volta sempre, pelo menos toda terça, quinta e sábado à noite para conferir os conteúdos novos, beleza? A gente se vê em todos os próximos vídeos então. Tchau, tchau!